peso da luz. Hoje vamos tocar num assunto que ele é silencioso e que a gente tem certeza que não é com a gente em nenhum momento. E não sendo conosco, a gente se conhece eventualmente sempre uma ou outra pessoa que se mostra dessa forma e que pode estar escondendo por trás uma ferida ou uma face que nem sempre é tão transparente para com todos, né? De qualquer forma, né, nós nos desvencilharmos dessa quase tendência de querer salvar o mundo, ou de estar sempre disposto, sempre abrindo mão de tudo em benefício do outro, seja com que palavra você quiser usar, né? Ser bonzinho, né? Prestativo. Isso é bom. Até que ponto isso é bom para mim? Até que ponto eu faço isso porque eu preciso fazer isso, porque eu fujo de algo que está me machucando lá dentro? Como é que a gente pode olhar esse eterno curador aí que tem em algum de nós, né? Tema muito complexo, né? Muito complexo. E apenas lembrando de que a gente está abordando 5, chamamos de âncoras, né? Exato. 5 âncoras, essa é a segunda, que ao invés de só olhar coisas novas para serem praticadas, tentando melhorar nossa frequência vibracional para com o universo, né? A gente está olhando o outro lado, né? Está olhando o lado das âncoras, aquilo que impede que a nossa essência flua, né? E a âncora que hoje a gente está colocando, essa necessidade de ser visto como bom, né? A necessidade de ser visto como aquela pessoa que ajuda, né? E é um tema muito complexo, porque o ajudar é muito complexo, né? Então a gente está trazendo com muito cuidado essa questão de como ajudar. A ajuda é necessária? Claro que é, né? Então, de forma alguma, a gente está colocando isto como algo nefasto, não é isso, né? A gente está chamando a atenção a tirar nossa máscara e poder enxergar o real motivo que me faz movimentar e oferecer ajuda, né? Eu acho que esse é o tema principal de nós conosco mesmo, não é com o outro. Então eu me coloco nessa posição e eu sei que é um universo de coisas, né? Quantas vezes a gente se pega em um comentário dizendo assim, olha, mas você tem que fazer assim, assim, assado, né? Veja o que nós estamos oferecendo, né? A gente está oferecendo de graça um palpite, uma ajuda, né? Como se a pessoa fosse eu. Uhum. Será que eu estou obrigando ela? Eu estou cerceando para que ela faça o que eu faria? Isso é ajuda? Ou será que é um ato egóico de eu intervir na vida da pessoa, né? Então, é extremamente complexo, porque a pergunta é, o que motivou a mim colocar dessa maneira? Mas, olha, mas você tem que fazer isso, sabe? Você tem que falar para teu chefe isto. Você tem que falar para tua mulher ou para teu marido isto. O que me move? É raiva? É ego? É comando? É tornar essa pessoa dependente de mim? Eu me mostrar como o dono da verdade? Que verdade? Que verdade. Percebe? Então, assim, este é uma faceta, né? É um ângulo só. Existem milhões de outros ângulos que a gente vê, por exemplo, famílias, né? Que gravitam ao redor de um elemento dessa família, e que é o comandante da família. Parece que tudo flui e nada se movimenta se essa pessoa não dá o ok
ou se essa pessoa não dá a direção, ou se essa pessoa não dá o devido suporte. Será que ajuda a gente a coloca de forma despretensiosa, querendo que a pessoa se liberte, querendo que a pessoa seja autônoma? Ou será que nós, o nosso ego, está querendo subjugar, dominar, eu me sentir, no fundo, eu me sentir o cara que tem a razão? O que faz eu me mover e oferecer um suporte? E olha, e eu vou usar uma expressão aqui que tem que ser ouvida com um certo cuidado, né, para não ser mal interpretada. Muitas vezes, inclusive, o ato de ajuda ele é um ato de violência. Essa palavra que me faltou é uma violência. Eu dizer, você deve fazer isto, é um ato de violência. Claro que é. Por que eu não devo primeiro ouvir, esperar que a pessoa peça? Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Sim. Por que eu tenho que me manifestar e dar, né, uma intervenção se ainda não foi pedido? E para mim essa violência ela é explícita quando, por vezes, a pessoa começa a fazer coisas sem que você seja sequer solicitado. Né? Bom, você vai precisar disso, então eu vou fazer A, B, C, D. Você não vai conseguir fazer aquilo, então eu já estou fazendo para você isso, aquilo. Isso é um ato de violência. Isso para mim é um ato de violência, não é de caridade. Esta é a âncora. Claro. Esta é a âncora porque me mantém em uma posição de baixa frequência vibracional que impede que minha essência se manifeste. Sim. A minha essência, de por si só, ela é amorosa e bondosa. Não é? Sim. A falsa bondade é aquela que eu acho que eu estou sendo, que eu estou ajudando, porque eu estou intervindo, e a intervenção é violência. Intervenção é violência. Ok? Então, assim, será que não é melhor, então, ouvir em um estado de presença, sem julgamento, e esperar que a pessoa estenda a mão, para eu poder me pronunciar de uma forma acolhedora, sem julgamento, e analisando se realmente tenho condições de prestar essa ajuda e deixar que meu coração se projete e entregue aquilo que a minha essência manifesta e não que meu ego quer. Isso do ego eu acho importante falar, inclusive, porque existe aí um ponto de observação que eu acho importante. Normalmente, quando se age dessa forma, né, eu estou me colocando no lugar de quem tenta ajudar os outros aqui nesse momento. Como eu ajo dessa forma o tempo inteiro, eu só vou conseguir me identificar com o mundo à minha volta se eu agir dessa forma. Então, acaba sendo eu crio uma identificação com esse processo que ele faz sentido para mim, 100%, e o mundo só passa a fazer sentido para mim também se ele passar por esse escopo. Isso pode parecer difícil de entender no primeiro momento, mas para mim é como aquela pessoa que ela, se não for solicitada a ajuda dela, ela deixa de existir. Ela para. Né? Então o tempo inteiro alguém tem que dar alguma coisa para ela fazer, o tempo inteiro alguém tem que chamar ela para ir arrumar tal coisa. Você sente sem função, né? Exatamente. Né? A falta de função deixa ela anulada. Ela tem que tomar conta do neto, ela tem que tomar conta... Então o tempo inteiro ela tem que ser colocada em movimento, porque quando ela para, ela constata as feridas, né? Ela constata de fato o que é que sempre motiva ela. Então, para evitar esse contato com essa proximidade com esses machucados ou com essa angústia ou dor, ela acaba fazendo isso o tempo inteiro. E sem perceber que é um ato de violência.
Sem perceber, porque está disfarçado de caridade. Está disfarçada, ela põe um manto de caridade nas costas. Então, muitas vezes, um não pode ser a real ajuda. O não pode ser a real ajuda. Né? Por quê? Porque isso vai permitir a pessoa crescer. É claro. Aí ela vai ficar deprimida, porque ela fica sozinha. Recentemente, a gente passou por uma situação que, assim, a conversa em um grupo de adultos surgiu da seguinte forma: vamos nós falar com a pessoa que está criando o problema, né, para ajudar a fulana ou fulano. E a colocação foi assim: não, ela tem que falar com a pessoa. Nós estamos evitando que ela cresça, estamos evitando que ela enfrente a sua dificuldade. Né? Então, um não, né, é a real ajuda que a pessoa necessita nesse momento para que ela assuma a sua vida, o protagonismo da sua vida. Né? Se eu, na falsa caridade, vou assumir o papel dela, né, eu estou impedindo que ela cresça, estou tornando ela dependente. Então, eu tenho que, ao contrário, encorajá-la, lhe dar subsídios para que ela energeticamente cresça e enfrente. E essa experiência vai tornar ela maior do que hoje. Percebe? Então, é extremamente complexo. Né? Eu sempre fico com uma dúvida na minha mente, que é a seguinte: por que o Cristo não curava todo mundo? O que fazia ele a curar algumas pessoas? Porque ele era o Salvador, ele tinha o poder. Por que ele não usava? Né? Então, assim, o tema de ajudar é extremamente complexo. E não é com o outro, é comigo. O problema é comigo. É o que me impele a ajudar. Se aquilo que está me movendo vem da minha essência, da minha consciência, né, e se manifesta a real bondade, é uma coisa. Agora, quando entra o raciocínio, né, e eu vejo que eu encontro muitos motivos, né, provavelmente é o ego que está me convencendo e usando a falsa vontade, né, de intervir. E evito que o outro ser cresça, né, que o outro ser assuma a sua vida. Então, é um tema muito complexo, muito delicado, e em nenhum momento a gente está condenando a ajuda. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Muitas vezes você, por exemplo, está caminhando na rua e uma pessoa escorrega e cai do teu lado. Aí você fala assim: não, o problema dela, ela que... Não, é com você. É com você. É com você, você está aí na frente, é com você. O universo está te chamando, não é? Então, assim, é um ato necessário de imediato. Humano, né? Humano. Né? Agora, quando você premeditadamente, né? E a gente vê muitas vezes isso, né? Por conveniência, eu faço, isso a gente vê muito, né? A pessoa faz um movimento de intervenção por conveniência. O que é isso? Olha, eu vou fazer porque amanhã eu posso precisar. Né? Pois é. O que é isso? Você quer ver, para mim, uma clara noção de que isso é palpável? A pessoa fala para você assim: então, eu fiz ABC para o fulano e ele nem me agradeceu. Por que ele precisava agradecer? Entenda assim, era quase a necessidade de uma recompensa pelo que eu fiz. Né? Eu fiz aquilo para ele, mas ele foi ali e me pagou um café. Isso é ego puro. Né? É, exatamente. Né? Então, quando a gente está falando de ajuda, né, é esse o ponto que nós estamos falando. Né? Não é o contato humano verdadeiro. E é importante falar isso porque o que me deixa claro é assim:
à medida que eu vou limpando essas arestas, né, tirando essas âncoras que vão me prendendo, vai surgindo a essência humana verdadeira, que é uma essência bondosa, que é uma essência de auxílio, mas não um auxílio que te gere identidade. Não. Você não é aquele cara bacana que ajuda todo mundo e fica sentado ali. Não. É a doação anônima. É claro. A doação anônima. Claro. Uma intervenção de suporte é uma doação anônima. É claro que sim. Né? Onde você não existe. Você está servindo a vida. É a vida, né, que necessita para que ela flua. E você vê que esse tema de hoje, ele é uma continuidade, de certa maneira, do que nós falamos na última sem dúvida. reunião, que é querer ser bom, né? A gente tem que ser bonzinho para ser aceito. E agora é uma extensão desse processo. Exatamente. O ser bom, e olha, a gente... O próprio ambiente competitivo gera isso, né? Sim. Desde criança. A gente nasce e entra numa sociedade competitiva, né? Um dos preceitos do ser competitivo é ser visto como uma pessoa boa. Claro. Né? Então você aprende desde pequeno a querer ser bom, ser visto como bom. E inconscientemente a gente se mobiliza e o nosso ego cria N artimanhas para criar as máscaras de que você é uma pessoa boa, serviçal, que você está sempre disposto, de que você está sempre presente, que você é uma pessoa que nunca se enfada, uma pessoa que nunca se irrita, está sempre disposto a ceder, né? E isso impede que tua essência flua. Você cria uma máscara, uma couraça em volta de você irreal. Isso não é você. Isso foi modelado, né? E você modelou isso em torno de você para ser visto como, né? Então, no fundo, você está querendo manipular a percepção dos outros em relação a você. Isso é extremamente perverso. E essa necessidade que mantém nossa frequência baixa, porque você está preso. Não deixa que tua essência se manifeste. A nossa real essência não brota. A nossa real humanidade não brota, porque é a couraça do ego, né? E é isso que nós estamos dizendo. É disto que temos que nos livrar, para deixar que a nossa essência se manifeste. E aí vem a questão do silêncio, do ouvir, o silêncio interior, do não julgar, né? Quando uma pessoa te procura, é para ouvir, só ouvir, e depois deixar que a nossa essência flua. Sabe que você está me falando isso aí, me surge uma imagem, porque a gente sabe que em essência nós já somos assim. Exato. Nós já somos. O que a gente fez é se lamear ao longo das existências, né? E criando camadas e mais camadas de proteção, de mecanismos de sobrevivência que a gente acreditava que era necessário, e a gente está tentando abrir mão um pouco dessas camadas. Num primeiro momento, quando a gente aborda da bondade, né, que é o ser bonzinho, né, você tem que ser bonzinho, tudo que alguém pedir você faz, né, você é o cara solícito, né, tá presente em todas as reuniões de família, aguenta desaforo, aguenta olhada torta, você está sempre bem, tudo vai dar certo. Veja que como é antagônico isso, porque em essência nós somos assim. Só que a gente não consegue admitir isso e nem agir dessa forma. Então você cria uma máscara, cria uma couraça, e essa couraça ela tem a mesma face de ser bonzinho. Uhum. Mas ela está muito distante do que de fato é ser bom. Da mesma maneira, quando eu falo que a continuação do processo de ser bonzinho é o processo que a gente vai chamar de tentar curar o mundo à sua volta, que está todo mundo doente, ninguém sabe nada, eu sei tudo, eu vou ajudar tudo, eu vou levar todo mundo para o hospital, vou tirar todo mundo... Enfim, você vai organizar a bagunça, até porque você não é bagunçado nem desorganizado. Em essência, eu acredito que nós somos assim. Lá dentro você é assim. Só que você foi criando camada em torno de camada que te deixa pesado. E aí você tenta montar uma imagem, não todos nós, obviamente, mas tenta montar uma imagem, tenta se identificar com essa imagem,
tenta dar sentido ao mundo através dessa imagem, que é a imagem da pessoa que vai sanar as dificuldades do planeta. E aqui a gente fala de sanar as dificuldades, não é só com relação à saúde, né? Eu posso falar de você é a pessoa que está sempre solícita em emprestar para o cara, né? Até dinheiro. Então, eu estou dando 2 exemplos, né? Que são antagônicos. O tempo inteiro você é o cara que vai resolver os problemas, né? Pois é. Mas, enfim, como a gente falou, é muito complexo. Alguém pode nos ouvir e dizer, puxa vida, então não é para ajudar? Não. Não se trata disso. Não se trata disso. Se trata de forma muito honesta, o que me move, né? O que me movimenta. Se trata de eu ser inteiro e me libertar das máscaras, né? E me libertar daquilo que a sociedade colocou, né, como preconceito, preceito de eu ser algo que não sou. Sou mais do que isso, né? Então, assim, eu não quero ser bom. Eu quero ser como minha essência é, né? Minha essência, eu estou falando consciência como um ser humano completo. E esse ser humano completo, ele tem uma forma de se colocar que nem sempre vai agradar. E se não agrada, está tudo bem. Porque mesmo não agradando, eu estou servindo a vida. Sim, senhor. Né? Então, quando eu simplesmente escuto, ouço com muita atenção, em estado de presença, e a pessoa vai embora louca da vida, porque eu coloquei tudo, eu esperava que ele me ajudasse com isso. Se ele não pediu, está tudo bem, né? Eu ouvi, mas meu coração diz que ele tem que crescer, que ele tem que enfrentar. E não é fácil crescer. Crescer dói. Crescer é difícil. Crescer significa abandonar muita coisa, né? Nós estamos falando em tirar âncoras de nós, e a questão é a seguinte, né? O que eu vou deixar para trás? Do que eu vou me desapegar? Desapego. Né? Porque ser visto como bom é bom, né? Para o ego. Olha, fulano, olha, o cara é tão legal, né? Você sabe que eu tenho um exemplo que é cruel aí, mas, de novo, a gente está tocando num assunto que é delicado, né? Nós já havíamos alertado isso desde o começo, né? A gente está tentando girar numa outra frequência um pouco mais elevada, e espero que seja compreendido por isso, obviamente. Espero ser compreendido. Eu vou me propor a fazer doação de sopa. Tem várias formas de eu entregar essa sopa para quem vai receber. Eu posso simplesmente dar a sopa. Aqui a sopa, catei a sopa, tá aqui a sopa. Bom jantar. Tá aqui a sopa. Ou eu posso entregar mais do que a sopa. Eu posso entregar a minha alma, né? Posso entregar meu olhar. Posso entregar meu coração naquele ato. Ainda que quem veja de longe não perceba a diferença, quem realiza o ato sabe perfeitamente a diferença que existe entre simplesmente o ato mecânico de eu entregar a sopa ou o ato verdadeiro de eu colocar o meu coração naquilo que eu estou fazendo e entregando. É quase o conceito budista do Dharma, né? A intenção que existe por trás é o que movimenta o universo. Não é o ato em si. O que há de intenção? E quando eu penso dessa forma, essa intenção por trás, quando ela existe de maneira legítima e genuína, ela é absolutamente necessária para a espécie humana. Agora, quando eu simplesmente fico entregando o prato de sopa aqui, preocupado se meu cabelo está bacana e se eu vou sair numa selfie, tem alguma coisa errada. Só que eu passo a me identificar com isso, né? E quem age dessa forma, todos aqui conhecem pessoas assim, obviamente. De novo, não que a gente seja assim, longe disso. É o cara que ele frequenta um espaço espiritual e aí ele só critica quem está em volta o tempo inteiro. Tá sempre todo mundo errado, ele está certo.
ninguém se compromete com nada. Antigamente era bom, agora já não é mais. Mas aí, quando ele está lá, ele é o... Então, essa dicotomia a gente precisa largar ela. Tá tudo bem você não gostar de fazer as coisas para os outros. Você tem que se entender primeiro. Né? Tem que se entender. Se você não gosta de ser um cara bonzinho, tá tudo certo. Você tem que se entender, se respeitar, perceber o que está acontecendo dentro de você, para que aí surja de fato essa essência que a gente está falando. Se a gente não soltar essas âncoras, a gente não vai ver o que tem depois da Bahia. Você trouxe um elemento de vital importância, né? Que é a intenção, né? Você trouxe um elemento que, assim, infelizmente, a gente não consegue ver o mundo sutil, né? Se a gente conseguisse enxergar o mundo sutil, né? A gente poderia ver a diferença muito clara, né? Entre uma pessoa que está doando o coração junto com a sopa e a pessoa que está simplesmente o ato mecânico de dar a sopa, né? O que desprende desse ser que está com o coração entregando a sopa é luz, é uma frequência que está movimentando o universo ao redor dele. E muitas vezes, nesse movimentar o universo, ele transforma uma vida. Sim. O que ele está entregando nessa sopa não é a sopa. Não é a sopa. É uma intenção de transformar o universo. Exatamente. O outro está alimentando a carne. O outro simplesmente está alimentando a matéria. Tem função? Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. Não está totalmente errado. Mas há uma diferença enorme, né? E o que nós estamos dizendo é o seguinte: nós, como buscadores, nós estamos buscando elevar nossa frequência vibracional. Então, a gente está chamando a atenção entre simplesmente entregar a sopa de forma mecânica, que é um ato egoico, né? Versus eu vibrar para o universo, ser quem sou. Sim. Esta é a diferença. Os dois estão ajudando. Claro. Percebe? Claro. Só que de forma muito diferente em relação ao cosmos, né? E isso não pode servir de justificativa, desculpa, inclusive para não fazer nada. Exato, não é o caso, não é o caso. A gente só está tentando entender até que ponto eu me agarro nisso para existir. Mas veja que a palavra ajuda é muito complexa e muito profunda. Percebe? Vai de A a Z. Sim. Essa gama, né? E a pergunta é: qual é a tua intenção? De forma verdadeira, honesta. E isso leva tempo para a gente descobrir. É uma viagem para dentro. É isto que estamos propondo, né? É a gente, como buscador, ser cada dia melhor. É a gente crescer, ser autônomo, ser inteiro, né? Como a gente ser inteiro? Deixando as âncoras de lado para permitir minha essência fluir, né? É isso. Thank you.